Mais uma vez, o projeto Saber o que a Juventude Sabe está no ar e desta na presença do estudante de Direito e secretário provincial da Juventude e Desporto da Associação ASEQUA para fazer uma análise breve relativa às ondas de manifestações em Angola, causa e possíveis consequências. Doutor, nos diga lá, nos faça aqui uma breve análise relativa às ondas de manifestações em Angola, as causas e as possíveis consequências. Bem, muito boa tarde a todos. Tal como foi feita a apresentação, eu sou Aguinaldo Chikungulo, estudante de Direito e secretário provincial da Associação ASEQUA para a área da Juventude e Desporto. Bem, olhar sobre as ondas de manifestações ou as recentes ondas de manifestações que se têm estado a dar, né, no nosso território, na nossa sociedade, eu penso que existem necessariamente variadas, né, situações ou variados fenômenos que contribuem para esse tal fenômeno. Primeiramente, para sermos um pouco mais atualistas, né, lembrar que a recente medida de distribuição dos combustíveis que acabou por culminar, que teve como consequência necessariamente o aumento do preço do combustível, foi uma das questões que levou ou que fez com que a sociedade ou os cidadãos entendessem que o seu custo de vida, né, ou a sua vida estaria, de certa forma, mais agravada. E por assim ser, entenderam que deviam necessariamente manifestar ou ter algum comportamento que mostrasse o desagrado face a tal política. E eu penso que, nesse sentido, e a olhar para esse ponto, faz-se todo legítimo, porque, afinal de contas, tal como consagra o artigo 47 da Constituição, é legítimo, né, o direito à manifestação. E por assim ser, pensamos que não se poderia fazer, né, juízos de valor para além, né, uma vez que configura necessariamente um direito, né, o livre exercício do direito à manifestação. E quais poderão ser as possíveis consequências? Bem, consequências dessas ondas de manifestações? Claramente. Bem, as consequências podem ser várias, mas precisamos também ter atenção. Ou seja, o direito à manifestação não é um direito absoluto. Logo, toda uma consequência que possa advir desse exercício deve-se ter em conta que não deve necessariamente ser um elemento impeditivo para que aqueles que não aderirem à manifestação necessariamente vejam-se, né, impedidos de manter o ritmo normal necessariamente daquilo que é a sua vida cotidiana. As consequências, tal como já se pode ver, uma delas, tal como é inerente às reivindicações sociais, pode ser a consequências políticas, vamos assim considerar, mas que, no meu olhar, considero ser um pouco distante, né, esse tipo de consequência, mas uma delas como é que eu posso dizer? É tal como se registrou na recente manifestação, é a onda de vandalização. Ou seja, por ser recorrente, e se for recorrente, né, essas convulsões sociais, corre-se o risco de se instaurar, não dizia uma hecatombe, seria muito gravosa usar essa expressão, mas uma certa desordem, com a devida aspa na expressão, uma certa desordem na sociedade, no sentido de que determinadas pessoas, tal como já tem sido prática nas principais manifestações que se têm dado no nosso território, o dito aproveitamento por parte de indivíduos que, não se revendo na causa ou no direito à manifestação como tal, aproveitam ou servem-se desses momentos para necessariamente terem ou executarem, né, aquilo que tem se estado a chamar, né, os seus hábitos não tão abonatórios, como o roubo, o assambarcamento e até agressões a pessoas que estejam necessariamente a fazer a sua vida normal. Essa pode ser uma das consequências a se manter ou a se perpetuar essas zonas de manifestações. O doutor disse aqui que o direito à manifestação está consagrado na Constituição da República de Angola, mas será que justifica o proceder da Polícia Nacional diante dos manifestantes, com agressões, uso de armas de fogo, entre outras coisas que pensamos que não poderiam ser utilizadas enquanto cidadãos civis se manifestam? Bem, eu vou trazer aqui uma expressão do Dr. João Pinto, quando falava de que a lógica da atuação policial diferencia-se necessariamente da análise ou da lógica jurídica. Embora isso não queira significar de que a atuação policial se sobreponha necessariamente àquelas que são, né, vou assim chamar, as normas constitucionais ou os preceitos constitucionais, mas dizer o seguinte:
Quando a polícia, e aqui a polícia é chamada enquanto garante, né, e acima de tudo, como se diz, garante, né, do direito à manifestação, no sentido de que ela protege, né, não só os manifestantes, mas também aqueles que não aderem necessariamente à manifestação. Ou seja, a polícia tem a responsabilidade de garantir a ordem, né, independentemente das situações. E como é que a polícia tem estado a usar, ou tem estado a fazer o uso de armas, de balas reais, né, em determinadas manifestações de cidadãos civis? Passo o pleonagem. Nós temos que olhar, e aqui somos obrigados necessariamente a fazer esse tipo de análise, para os tipos de manifestações e as proporções que eles têm estado a tomar. Repare, na recente greve convocada pelos taxistas, greve que depois acabou por se desembocar em manifestações e, consequentemente, em ondas de vandalização e até roubos, o que se deu foi necessariamente uma inversão da ordem pública. E a questão que se pode fazer é, tá bom, mas a inversão da ordem pública justifica o uso de balas de fogo por parte da polícia ou de balas reais por parte da polícia? Bem, não se deve dizer que sim, não se deve dizer que não, mas ainda assim fazer uma análise daquele que foi o acontecimento, né, no local. Nós vimos que na segunda-feira, né, no primeiro dia da manifestação, os manifestantes mostraram-se resistentes a todo um acervo que se considera ser proporcional por parte da polícia para restaurar a própria ordem. Ou seja, a manifestação estava a ganhar contornos alarmantes e, acima de tudo, graves. E sob a pena daquilo perigar a vida de outros indivíduos ou limitar outros direitos fundamentais que também devem ser salvaguardados a outros cidadãos, a polícia achou por bem, e penso que na lógica policial, atenção, na lógica policial, fez-se necessário garantir ou restaurar a ordem. E nós temos aqui fazer mais uma análise circunstancial. Os meios que a polícia tinha não se fizeram suficientes, eu estou falando daqueles meios que se consideram ser proporcionais, não se fizeram suficientes para restaurar a ordem. E como a ordem era um imperativo, porque é só dentro de um estado de ordem que os direitos são exercidos plenamente, ou tal como dizia o padre Pierre Dumoulin, de que é só na liberdade que o homem se pode converter ao bem, ou seja, é só num estado pleno de liberdade que as pessoas podem ser boas. A polícia viu-se obrigada, né, em função dos meios disponíveis, a usar balas de fogo. Agora, talvez a pergunta que me faça é, tá bom, usou, mas não poderia ter né, atingido outros órgãos que não fossem letais ou que não pudessem ceifar a vida dos manifestantes? Bem, eu penso que vai depender da circunstância. Né? Vai depender da circunstância, porque afinal de contas a polícia estava no terreno, né? E como é que eu posso dizer? A olhar também para aquilo que é a própria geografia, embora não justifique tanto, eu penso que a polícia achou oportuno, né, fazer o desfile tal como fez e terá ceifado algumas vidas. Lamentamos, atenção, lamentamos, mas entendemos que a ordem e a restauração da ordem é, acima de tudo, um imperativo e que deve a todo custo ser reposto. Não importando os meios, as circunstâncias, a ordem deve sempre ser salvaguardada.